Olá, esse é o podcast Juiz Cidadania, um projeto elaborado pelo Escritório da Cidadania do Unifoa e o Núcleo de Práticas Jurídicas do curso de Direito do Unifoa. Meu nome é Ariadne Viscandiuzzi. Aqui nós temos os alunos, na verdade o projeto envolve os alunos de estágio supervisionado 2 e 3, Civil e Família, e o tema de hoje é tutela e curatela. Vamos lá então conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, tudo bem, Ariadne? Tudo bem, Ellen? Para a gente abrir sobre esse tema muito importante, acho que nada melhor do que a gente diferenciar, né? A gente, de fato, explicar o que é tutela e curatela e mostrar um pouco da diferença, né, desses dois assuntos. Então, eu gostaria de começar perguntando para a minha querida amiga Ellen, se você pode explicar para a gente um pouquinho sobre qual que é a diferença da tutela e da curatela? Sim, a tutela e a curatela é feita para administrar, tomar conta de uma pessoa em determinada situação. E é dividida entre tutela e curatela por seguinte razão. Na tutela é voltado mais para crianças quando tem algum acidente ou por algum motivo teve algum processo e essa mãe perdeu a mãe, pai, enfim, perdeu a guarda dessa criança, então ela fica tutelada por uma terceira pessoa. E a curatela é mais ligada a idosos e pessoas que não têm capacidade civil, ou porque perderam essa capacidade por algum acidente ou algo assim, ou pela questão de alguma doença psicológica, no caso de idoso, como o Alzheimer, por exemplo. Ah, entendi. Então, basicamente a diferença é que tutela é para menor de idade e a curatela são para pessoas que tiveram alguma deficiência e naquele momento precisaram ser curateladas por um terceiro, né? Até uma criança também, mas que tenha, seja portadora de alguma coisa que a impede de ter capacidade civil, né? Entendi. Né, então vamos aprofundar um pouco mais nesse tema, né? E partir para outras explicações, né? Então, a gente já diferenciou o que é a tutela da curatela, então vamos prosseguir para perguntar aqui quais são as responsabilidades de cada tutor e de cada curador. Então, na parte do tutor, ele tem a responsabilidade civil e do patrimônio daquela criança, o tutelado, por a mesma não ter a capacidade de gerir sozinha tanto os seus patrimônios quanto resolver questões de saúde, educação. É como se fosse uma outra família mesmo, digamos assim. E a parte da curatela, ele atua de forma proporcional e também ele dá a dignidade humana para aquela pessoa, em alguns casos, e como a professora falou, se for uma deficiência que não tem capacidade civil, ter a responsabilidade sobre aquela pessoa. Entendi. Enquanto na tutela é basicamente a criança está totalmente tutelada pelo pai, por um terceiro, na curatela ela é mais parcial, Isso. né? É. A depender ali do que foi arbitrado na sentença, né? E o que o Poder Judiciário pode fazer para fiscalizar? Porque a gente sabe que, né, deixar a vida de alguém assim totalmente na mão de outra, às vezes pode não dar muito certo. Então, como que o Poder Judiciário garante que, de certa forma, essa pessoa que está curatelada, tutelada, ela está segura do ponto de vista judicial? Pelo ponto de vista judicial, a gente tem o respeito dentro do Código Civil e do ECA para o tutelado e o Código Civil e a Lei 13.146 de 2015 para o tutelado. E também temos a questão, que é importante, que tenha certa supervisão desse processo, que seria... Eu perdi aqui. Aqui. Tem. Por conta da sobrecarga emocional dos tutores. E também tem a questão de falta de apoio estatal e a demora judicial que acontece, que você mencionou que não é bem... Pode ter alguns erros e percalços pelos caminhos, mas é completamente, sim, da maioria dos casos, isso como um processo judicial mesmo, para que haja uma competência para aquela pessoa. Entendi. Ou seja, o Poder Judiciário ele garante que vai ter uma fiscalização na tutela e curatela, certo? Certo.
Não vai ser a moda, né? A moda geral ali. Isso. A pessoa vai lá. Não é isso. É totalmente certo e regulamentado, correto? Sim. E será que uma de vocês duas consegue me dar exemplos práticos de tutela e curatela? Para a gente entender, um pouco se situar na realidade? Ah, Um exemplo mais prático assim. tutela, dá como uma criança órfã, por exemplo, Uhum. perdeu os pais ou a rede de apoio que ela teria, e a curatela que a gente estava falando, né, eu e a professora, sobre alguém com deficiência total ou parcial, já de nascimento ou adquirida pela vida, ou os idosos quando perdem a sua capacidade civil. E ressaltando sempre que a curatela não necessariamente vai assim, restringir aquela pessoa para ela não poder fazer mais nada. Se ela tiver capacidade civil, como uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, Uhum. ela vai ser a decisão, já parte para uma outra questão, né, que é da decisão apoiada. Então, tem o curatelado parcial e o curatelado total, que seria, como a professora disse, e uma questão, não tem uma deficiência, né, um autismo com um nível um pouco maior, e se entra com uma ação, da ação de interdição, que a gente até atendeu uma dessas, Entendi. umas sessões atrás. Exatamente. Entendi. E em aquelas situações, quando ela é parcial, às vezes é permitido, que vai depender do caso, né? Por exemplo, uma pessoa, como você deu o exemplo de síndrome de Down, dela poder casar. Ela poder casar, ter filhos, não necessariamente ela pode não praticar atos da vida civil, pactuar contratos, ter uma conta em banco, sei lá, mas de repente ela pode casar. Entendi. Essa é a parcial. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta para você, professora. Fala. Na sua experiência na advocacia, sua carreira jurídica, você já pegou alguns casos marcantes de tutela, curatela? Já. Você tem alguma Mas experiência o que para compartilhar? mais me marcou na minha vida foi um levantamento de uma interdição. Sério? Tirar a interdição de uma pessoa. Para mim foi o mais, porque assim, a interdição é um processo muito triste. É muito triste. Eu já fiz vários. A audiência é muito sofrida, você vê o estágio que a pessoa está, quer seja por uma doença. Esse caso específico eu achei muito interessante, porque a pessoa em si, ela foi interditada e um dos maiores problemas dela era com relacionamento ao álcool. Entendi. Então ela foi interditada, ela ficou anos interditada. Se tratou, resolveu, teve apoio e ela resgatou uma vida, era um homem, resgatou a vida que tinha perdido. Entendi. E eu fui contratada para levantar a interdição e tornar uma pessoa totalmente capaz civilmente, porque naquela época a interdição era total, não existia parcial. Então, assim, Entendi. meio que devolver a vida. E esse foi o caso que mais me marcou. E foi uma situação de álcool, de problemas não só o álcool, mas problemas emocionais. A pessoa estava desestabilizada, tá certo? Você vê que às vezes é um problema que tem como resolver e dar uma condição de vida melhor. Achei muito, muito interessante esse caso. Que legal, que legal. Muito legal mesmo. A gente vê que não é eterno, né? Se a pessoa melhora, Sim. tem como voltar. Sim. Ela volta para o mundo jurídico. Né? Com as evoluções que nós temos de medicina, de psicologia, falou em autismo, falou em síndrome de Down. Às vezes a pessoa consegue uma evolução, poxa, vai trabalhar, ela consegue trabalhar, né? Então consegue. Às vezes começa com uma interdição total e de repente vai para uma parcial. Entendi. É muito legal isso. Que legal, que legal. E também, eu estava pensando aqui agora, existe também interdição por questões de saúde mental? Pode Dependendo da chegar a esse nível? situação, Pode, dependendo né? do laudo, do perfil daquela pessoa, se realmente, o que determina realmente é o laudo médico, porque ali que vai se ter uma noção se a pessoa tem ou não condições de gerir a própria vida, de tomar decisões, né? Porque tanto a tutela como a curatela é cuidado, né? Então, o laudo é o mais importante, porque ali você vai ter uma noção. Por isso que pode ser temporário, pode ser permanente. Entendi. Então, de fato, dependendo do grau, do tipo de doença, do grau, pode sim. Entendi. Pode sim. E é importante, né? Porque quando você está numa situação de interdição, é um terceiro que está gerindo a sua vida civil. Então, se você tem plenas condições, né, de você gerir o que você pode e não pode fazer, seu patrimônio,
É a sua liberdade de escolha. Sua na vida, liberdade, né? E assim, o que eu acho importante esse tema aqui também é que muitas pessoas às vezes ficam na dúvida. É interessante, porque aquela pessoa que vai cuidar, ela vai ter acesso não somente ao âmbito financeiro, fazer uma administração dos auxílios que o governo propõe de forma financeira, mas também os auxílios dos programas, poder inscrever aquela pessoa quando ela necessita de um programa ou de vários programas, né? A própria prefeitura também oferece, governo estadual, federal. Então é importante, porque muitas vezes você só consegue se tiver uma sentença judicial. Entendi. Eu acho bem importante isso, né? Para as Entendi. pessoas saberem buscar, né, esse apoio. Sim, e é importante falar para o pessoal também que não é de uma hora para outra que uma pessoa ela é interditada, né? Tem todo um processo burocrático, o juiz analisa, tem laudo médico, audiência. Então não é assim, a pessoa fica com medo. Ministério Público Pois é. participa também, Serviço Social. Pois é, e né? se observarem que a pessoa está em condições, Sim. não tem como você forjar um laudo médico, né? E Se encontrar um médico mau caráter, mas só vai ficar ali, né? que Não tem assim, como forjar o processo todo, E né? eu acho que Exato. fica muito marcado pelas essas questões que a gente vê, às vezes, na gringa, né? De interdição de famoso. Aí a pessoa acha que não, só porque aconteceu uma coisa ela já vai ser Não, interditada. já tem todo um processo. Exato. Isso Então a tutela e a curatela elas são ferramentas jurídicas extremamente importantes, né? Quando a pessoa não tem condições de se autogerir, para que um terceiro cuide da vida civil Exatamente. dela, né? E a gente poderia falar um pouco dos dispositivos legais, será? Você pode falar um pouco quais dispositivos que regem a tutela e a curatela, para se alguém tiver dúvida, quiser ler um pouco mais. Código Civil e o ECA para tutela e o Código Civil e a Lei 13.146 de 2015. Entendi. Então, esses são os principais dispositivos para quem estiver em casa quiser acompanhar um pouco mais, para poder pesquisar mais sobre o assunto, né? Isso. Que legal. E vamos partir para as últimas perguntas, para a gente poder encerrar o nosso quadro. Na experiência prática, o que você observa para quem é tutor, curador? Essa pessoa tem um peso maior? Como é que é? Tem por conta não só da responsabilidade em si, porque quando você tem uma pessoa curatelada ou tutelada, existe uma responsabilidade muito grande, né? Você tem uma pessoa sob seus cuidados. Mas não é só isso, né? É se preocupar que talvez você tenha que prestar contas. Não digo só de dinheiro, não. Prestar contas dos cuidados. Então, é importante. Vocês falaram dessa possibilidade de fiscalização, né? Depois que é nomeado um tutor, um curador. Pessoas próximas também, né? Então, é importante não só essa questão do cuidar, mas ter essa noção de que documentos, tudo que puder, né, materializar a vida da pessoa, porque talvez você tenha que prestar contas sobre as decisões que foram tomadas, como que foi conduzido o processo, né? Então, isso é importante. Entendi. É muito importante. Então, para quem é tutor, curador, basicamente não fazer nada em segredo, né? Não, pelo Deixar contrário. tudo visível, até porque se chegar uma hora de prestar as contas, que vai chegar essa hora, Chega. você tem que ter todos os dados certinhos de como você geriu a vida daquela pessoa. Exatamente. Entendi. Bem, que bacana, né? Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre o nosso tema, né? A gente percebeu que a tutela e a curatela são dispositivos muito importantes para gerir a vida Sim. de alguém que não tem condições de se gerir, se autogerir, né? E eu queria perguntar se alguma de vocês duas tem considerações finais para a gente fazer, para a gente poder encerrar. Tem alguma consideração? O que você achou da tutela e da curatela? Conta um pouquinho. Você acha importante? Sim, ambas são muito importantes em quesitos diferentes, para públicos diferentes, e que é uma questão muito estigmatizada, muitas vezes, e não necessariamente precisa ser igual quando ela é parcial, é para um auxílio e não para uma dependência. E é bom para a gente destrinchar e tirar dúvidas, né, de quem sobre isso, que tem muita essa dúvida de ser a mesma coisa, não ser. Entendi. Sobre isso. E eu, para finalizar também, é importante que eu acho que ficou claro, às vezes as pessoas fazem confusão com guarda, com perda de poder familiar, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Instituto, principalmente que se refere a um menor,
não tem absolutamente nada a ver com o fato de a mãe, o pai perder a guarda, são coisas distintas. Então é importante colocar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu acho que ficou bem claro aqui, né? Entendi. Então, tem alguma coisa que a gente pode falar para o pessoal lá de casa? Bom, gente, terminado esse assunto, o que a gente pode colocar para vocês, né? Nós estamos aqui no Unifoa, se alguém tiver alguma dúvida, precisar de uma assistência, é só nos procurar e até os próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal.